Então, aqui dando continuidade à nossa aula, a gente viu na primeira parte da aula sobre as infecções respiratórias agudas, e agora aqui como complemento da aula, como continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a diarreia aguda, né? Uma outra afecção que acomete muito as crianças, né? A gente tem a diarreia há alguns anos atrás, ela se apresentava como um dos maiores fatores de mortalidade infantil. A gente conseguiu reversão desse quadro, mas ainda é identificado muitos casos de diarreia, de uma forma patógena, assim mesmo, nas crianças, na população mais pobre, né? E a gente pode relacionar esse desenvolvimento da diarreia com fatores socioeconômicos mesmo. Geralmente, a parcela mais pobre da população reside em condições que não têm o saneamento básico, condições inabitáveis, né, na verdade, não tem acesso a uma boa alimentação, então as crianças são expostas a muitos micro-organismos, né, vírus, bactérias, que podem favorecer o desenvolvimento desse quadro aqui de diarreia. Então ainda é muito comum nessa parcela mais pobre da nossa população, mas hoje a diarreia ela teve uma queda quanto a esse índice de mortalidade, não é mais um dos fatores que mais matam as nossas crianças. Aqui nesse primeiro slide, a gente tem o conceito de diarreia. A diarreia pode ser definida pela ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. O que é importante a gente ter fixado na nossa mente? Muitas pessoas pensam que a diarreia ela é caracterizada só pelo estado das fezes, né? Então a pessoa tem uma evacuação líquida ou pastosa e fala que está com diarreia, quando na verdade não é só o aspecto das fezes que contam, né? Na verdade, é o número de evacuações que a criança apresentou naquele dia, somado ao aspecto, né. Então a gente tem aqui que diarreia, ela é definida pela medicina como 3 ou mais evacuações com aspecto aqui amolecida ou líquida, e a gente ainda tem aqui nas últimas 24 horas. Então, se a pessoa tem uma evacuação líquida, hoje pela manhã, e ela vai apresentar um outro episódio de evacuação líquida amanhã pelo final da noite. Isso não é caracterizado como um quadro de diarreia. Pode ser N fatores que fizeram com que ela evacuasse líquido ou pastoso, pode ser interferido pela alimentação, por hábitos, por estresse, por N fatores, por medicamentos, mas não necessariamente vai ser de uma forma patógena, assim como um quadro de diarreia, né, mais complexo. A diarreia, repetindo para fixar na mente de vocês, ela é definida como 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas. Isso é muito importante porque vocês vão ouvir muito no dia a dia de vocês: "Estou com diarreia", e quando você vai perguntar, a pessoa na verdade só teve um episódio, de evacuação pastosa. E aqui a gente tem alguns tipos de diarreia que a gente pode encontrar: a diarreia aguda aquosa, a diarreia aguda com sangue e a diarreia persistente, né. Na verdade, a gente dividiu aqui em 3 temas, mas a gente vai explicar melhor o que é cada um deles nos slides a seguir. Aqui, eu trouxe a diferença entre cada um deles, né, para que vocês pudessem fixar melhor na mente, né. Então, o que caracteriza um quadro de diarreia agudo aquoso, né? A criança que está com essa diarreia, ela vai ter permanência do quadro por 14 dias, por até 14 dias e não mais do que isso, né? Ela vai ter aqui uma perda de grande volume de fluidos e desnutrição. Essa perda grande de volume está relacionada ao estado de desidratação. Então, aqui na diarreia aguda aquosa, como o próprio nome sugere, ela tem uma perda muito grande de líquidos, né? Para uma pessoa estar no estado de diarreia maior do que ela ingere. Então, ela está perdendo mais líquidos do que ela ingere, e isso aqui pode ocasionar uma desidratação. Mas ela também favorece aqui, ó, um quadro de desnutrição, porque se eu estou perdendo muitos componentes através da minha evacuação e a criança não tem uma alimentação adequada, né, pode sim ocasionar um quadro de desnutrição.
Pelo contrário, se a criança tiver uma alimentação adequada, uma alimentação nutritiva, realizada nos horários corretos, ela pode não apresentar esse agravamento aqui de desnutrição, pode ficar apenas aqui com um quadro de desidratação. O fator desnutrição não está diretamente relacionado à diabetes, mas sim a forma como que essa criança é alimentada, a forma com que ela é nutrida, né? Então, se ela apresentar uma boa alimentação, não necessariamente ela vai desenvolver essa desnutrição, mas independente da ingesta hídrica dessa criança, ela está muito propensa a desenvolver a desidratação. O que é mais característico, de novo, aqui da diarreia aguda aquosa, a desidratação da criança, porque ela tem uma perda de grande volume de fluidos, de líquidos, né? Já aqui na diarreia aguda com sangue, né, a criança tem também por até 14 dias, é um limite de dias, e a principal característica é que é uma diarreia com sangue, né? Quando a gente fala que a diarreia ela é aguda, né, é que ela tem um acometimento por alguma causa, mas a gente consegue tratar, não é um estado de cronicidade. Aqui, tem algumas doenças que as pessoas têm diarreia, vão ter diarreia por toda a vida. Alguns fatores vão desencadear sempre aquela diarreia na pessoa, não é que ela vai ficar o tempo todo evacuando, mas alguns fatores patógenos vão sempre estimular a diarreia naquela pessoa. Por exemplo, tem gente que tem a síndrome do intestino irritado, né? Síndrome de Crohn também. Então, são doenças que a pessoa sempre vai ter esse fator diarreia associado. São doenças crônicas. Agora, quando a gente fala de doença aguda, significa que tem um tratamento. Apareceu aqui por algum motivo, por alguma exposição a um patógeno, mas a gente vai tratar, a gente vai conseguir resolver essa questão, né? Então, é diarreia aguda quando a gente consegue tratar e resolver. Se fosse um estado de cronicidade, que também teria tratamento, mas não a cura. A pessoa teria aquela doença até que de repente fizesse uma cirurgia, algo do tipo. Aqui, novamente, para a gente frisar, então, a diarreia aguda com sangue é um estado de diarreia aguda com a presença de sangue. Então, aqui, se a gente tem uma perda grande de fluidos, de água, aqui a principal característica é a presença de sangue nas fezes. E na diarreia persistente, aqui já mudou, não é até 14 dias, na verdade, ela se estende por 14 dias ou mais, né? Então, relacionada ao prazo, a persistente é que perdura por mais tempo e ela tem um alto risco de complicação e mortalidade, né? Então, quando a gente desenvolve essa diarreia persistente, normalmente essas diarreias aqui podem evoluir para uma persistente. Quando se estende por mais de 14 dias, a gente tem uma diarreia persistente. Então, é a evolução para um quadro de diarreia persistente que sempre vai apresentar um agravamento do meu quadro de diarreia. Por isso que ela tem aqui ó, um alto risco de complicação e principalmente mortalidade na criança, né? Imagina que se a criança está por mais de 14 dias evacuando, ela vai apresentar um estado de desnutrição, de desidratação muito complexo de se reverter, né? Aqui mesmo só hospitalizando, intervindo nessa criança, assim, com terapias invasivas mesmo. Aqui um fator da diarreia aguda com sangue que eu esqueci de comentar com vocês. Normalmente, por que que sangra, né? Normalmente, quando a gente tem a presença de sangue na evacuação, a gente sempre suspeita de uma lesão na mucosa intestinal. Então, sempre vai ser investigado se aquele sangue é proveniente de alguma lesão ali na mucosa do intestino, nas paredes do intestino, que está ocasionando aquele sangramento. E também pode ser em decorrência de uma infecção sistêmica, né? Então, quando tipo, eu tive um acometimento de uma infecção sistêmica no meu organismo, que eu não sei localizar o foco da infecção, também pode ocasionar a presença de sangue nas fezes, na evacuação. Aqui a gente eu dividi os causadores da diarreia, né? Na verdade, ela pode ser causada por vírus, por bactérias, por parasitas, por fungos. São alguns dos fatores que causam a diarreia, na maior parte é causado por eles. E alguns dos principais nomes aqui, né? Então, os principais vírus que levam ao quadro de diarreia aguda é aqui o subgrupo de rotavírus, né? Adenovírus, coronavírus, a gente está conhecendo agora esse coronavírus, muitas pessoas realmente têm um quadro de diarreia associado à infecção por coronavírus.
Entre as bactérias, a gente tem aqui como principal E. coli, né, muito comum a gente ver, diarreia decorrente da E. coli e ela tem muitas categorias, esse aqui é um nome de um grande grupo, né, então tem vários tipos de E. coli, vocês vão encontrar aí bastante. A gente também tem aqui salmonela, muito comum. Entre os parasitas, a gente tem a giardia também, é muito comum a infecção e outros nomes aqui, né, não vale a pena também ficar citando nomes, vocês não vão memorizar, eu também não quero que vocês memorizem esse nome, isso daqui é só a nível de conhecimento mesmo, para que quando vocês vejam algum exame para pesquisar algum desses micro-organismos aqui, vocês saibam relacionar, né, que a pesquisa é de fezes, que a pesquisa é para investigar, a diarreia ou porque há alteração nas fezes daquela criança. E o fungo, a gente tem aqui a Candida albicans, né, um dos principais também causadores da diarreia. A gente pode citar ainda aqui como, causadores comuns, principalmente em pacientes que estão, imunocomprometidos, né, que têm a imunidade baixa, né, imunodeprimidos, e naqueles pacientes também que estão fazendo uma terapia muito prolongada de antibiótico, o paciente que está utilizando antibiótico por muito tempo, costuma também desencadear um quadro de diarreia, mas geralmente está relacionado a Klebsiella e Pseudomonas, né, também são muito comuns, acabam não entrando aqui, mas, Klebsiella e Pseudomonas também vai ser muito comum no dia a dia de vocês, mas eu não estou querendo que vocês memorizem esses nomes, tá bom? É só a nível de conhecimento, vocês saberem que a diarreia pode ser causada por, vírus, bactérias, parasitas e fungos. Também, temos algumas outras formas da diarreia desencadear, mas talvez não de uma forma tão complexa, aí tem que ser uma forma mais investigada, porque geralmente está relacionada com a alimentação, que é no caso das crianças que vão desenvolver aí uma intolerância à lactose, né? As crianças que de repente sofreram uma intoxicação, então mais está relacionada à alimentação e não aqui à presença de um desses agentes, né? Mas também são fatores que podem desencadear uma diarreia nas crianças. Abordagem à criança com diarreia. Então, você está lá e recebeu uma criança com diarreia. A anamnese é sempre a coleta da história da criança, quando você vai fazer a anamnese, justamente quando você senta para conversar. Muito comum vocês fazerem isso caso vocês estejam na triagem de um pronto-socorro ou de uma UBS, qualquer unidade de atendimento em saúde, né? A gente vai questionar quanto tempo está com diarreia, justamente pelo fator tempo, né? A gente viu ali naquele slide que muitas das vezes a mãe vai chegar e falar que a criança está com diarreia, mas às vezes foi só um episódio de evacuação pastosa, não que aquilo não mereça atenção, mas não necessariamente vai caracterizar um quadro de diarreia. E aqui, relacionado aos dias, quantas evacuações por dia que essa criança teve, né? Justamente por conta daquela definição para a gente fazer a triagem, coletar a história direitinho. E também saber a complexidade do quadro, porque se ela tiver com um grande período, né, de evacuação, a gente já viu anteriormente que pode desenvolver complicações mais graves e levar até a mortalidade. Tem vômitos associados? Quantos episódios? Por que é importante perguntar de vômitos, né? Por conta do fator desidratação e desnutrição. Então, se a criança já está perdendo líquidos pelas fezes, né, pelo estado diarreico dela, e ela está vomitando, então aquilo ali agrava, né, esse estado de desidratação, de desnutrição, e precisa ser investigado como um agravante, né? Pode ter sido alguma coisa alimentar, pode, a criança estar com uma infecção sistêmica, né? E justamente por conta de infecções, a gente tem que perguntar se a criança tem febre, né? Se tem febre associada, se a mãe chegou a medir, quanto que deu. Aqui a gente pergunta se tem sangue ou muco, né? Justamente para saber a característica dessa diarreia, se de repente tiver sangue, suspeitar aí de uma lesão na mucosa, né? Então também é importante a gente saber se tem sangue. Se a criança está aceitando líquido ou leite materno, justamente pelo fator nutrição e hidratação. Se ela tem outros sintomas associados, para que de repente você tenha o norte do que pode ter ocasionado aquela diarreia na criança. No exame físico, né, normalmente é o médico que vai fazer esse exame físico ou a enfermeira. Eles vão avaliar
e definir o estado de hidratação da criança, o Ministério da Saúde disponibiliza uma tabelinha. Eu vou até ver se eu consigo compartilhar com vocês, mas caso eu não consiga, eu compartilho o link tranquilamente, que define os critérios para você avaliar se aquela criança está hidratada e se ela está nutrida. Então, essa tabelinha é como um guia, né, para o médico, enfermeiro, profissional que vai estar ali avaliando esse estado de hidratação e nutrição, baseado aqui nas conjuntivas, no aspecto da pele da criança. Tem muitas categorias nessa tabelinha que serve para nortear o diagnóstico, né, saber o nível de hidratação e nutrição dessa criança. Mas no exame físico é importantíssimo, independente do médico e do enfermeiro utilizar ou não essa ferramenta, saber se a criança está hidratada, se ela está nutrida. Avaliar o estado de alerta, né? Se a criança está ativa, se ela está irritada, se ela está letárgica, porque ela está ali passando por um processo de desidratação e desnutrição, então muito provavelmente aquela criança está apática, né? Está aqui um pouquinho letárgica, está um pouco para baixo, está fraca, né, essa é uma das palavras. Então, é importante você identificar se a criança está ativa, isso, diz que, poxa, ela está ativa, então ela pode estar tendo uma alimentação ok, ela pode estar, tendo uma reposição de eletrólitos, né, por via oral. Se ela está irritada com todo aquele estado ou se ela está letárgica, que é uma criança mais lentificada, mais abatida, né, por conta desse estado de diarreia. No exame físico também é importante identificar diurese e capacidade de beber, para a gente saber como que a gente pode hidratar essa criança, né? E saber sempre o peso anterior ao peso na admissão. Pensando que a criança internou com um quadro de diarreia, é interessante a gente saber o peso na admissão, para que a gente possa comparar com o momento atual, com o momento da alta, se ela teve ganho, perda de peso, se ela se manteve com aquele peso. Então, o peso é sempre um fator muito importante nas consultas, ou se ela não está internada, se ela é só uma consulta, se ela está ali no pronto-socorro, no atendimento mais rápido, saber um peso anterior, normalmente a mãe sempre guarda naquela caderneta da criança, ou ela traz esses dados. Uma mãe que cumpre as consultas conforme estipulado pelos pediatras, ela sempre vai ter esse dado aqui para a gente. A assistência de enfermagem, que é onde vocês vão atuar de fato, né, ali diretamente com o paciente. Quando a criança chega com diarreia, o mais importante é hidratar essa criança. Normalmente, quando a criança está internada, a gente vai hidratar ela via venosa, né? Mas a gente também tem o tipo de hidratação oral, né? Que é através da alimentação, o serviço de nutrição também vai apoiar a gente. Mas a parte da enfermagem compete mais aqui a hidratação venosa, né? Obviamente de acordo com o quadro clínico, então depende tudo de uma prescrição médica. Promoção do aleitamento materno, então se for um bebezinho, aqui é uma forma da gente manter essa criança nutrida, repor aí as vitaminas e todos os componentes para nutrir novamente essa criança. Então a gente tem que incentivar a mãe, que mesmo naquele estado, mesmo que a criança não esteja querendo, que ela faça o aleitamento, que ela estimule o aleitamento, né? Identificação e manejo da desidratação, na verdade, isso daqui é mais um fator médico. Se você identificou que aquela criança está evacuando muito e ela não está se hidratando na mesma proporção, você tem que comunicar ao serviço médico, comunicar alguém da sua equipe ali que consiga intervir na prescrição daquela criança e fazer com que você consiga reverter esse quadro de desidratação. Avaliação e cuidados com a pele da região perianal. Isso aqui é muito interessante, porque pele, gente, pele é com a gente, pele é com a enfermagem, né? Quando a criança está lá internada, principalmente criança que utiliza fralda, né? Embora muitas das vezes as mães não gostam que a gente realize esse tipo de serviço, muitas das vezes elas mesmas que vão lá e trocam a criança, mas a gente tem que ter cuidado com essa região perianal, tendo em vista ali também na criança maior, que vai ter uma fricção eh, recorrente, né, ali por conta das evacuações e pode até ocasionar uma lesão ali na região perianal, uma vermelhidão também. A gente sempre tem que notar o aspecto da pele para não deixar ferir, né? Porque se ferir é que foi uma incompetência nossa da enfermagem, né? Toda lesãozinha que aparece na pele do paciente, que chegou saudável ali, a gente sempre correlaciona com a má assistência de enfermagem.
Orientação sobre higiene e preparo dos alimentos. Isso aqui é mais com relação a cuidados na orientação da alta da criança, se é uma criança que está internada, se é uma criança que está recebendo um atendimento a nível ambulatorial, independente, você tem que orientar, os pais principalmente, né? Porque aquela diarreia pode ter sido desencadeada por um fator alimentar, então ela não higienizou corretamente o alimento, deu para a criança, não reforçou a importância da criança higienizar as mãos antes de se alimentar, né? Então é importante sempre transmitir essa orientação para a mãe quanto ao preparo dos alimentos, cocção, né? Quem tiver esse conhecimento, é muito importante a gente orientar, porque às vezes a mãe realmente não sabe, às vezes a mãe é realmente uma mãe desligada e ela precisa dessa educação, já que aqui no Brasil a gente é tão fragilizado dessa educação em saúde, nós, além de profissionais de saúde, também somos educadores em saúde. Orientação sobre o consumo de água, então sobre a qualidade da água, né, de sempre consumir uma água tratada. Infelizmente, pode ser uma realidade distante da gente, mas ainda tem muitos lugares aqui no Brasil que não têm acesso a uma água tratada, né? E, obviamente, essa criança que vai estar exposta a diarreia muito frequente por conta, de bactérias, de micro-organismos que ela vem ingerir por conta de uma água não tratada. Orientar medidas dietéticas, como a exclusão de alimentos que intensifiquem a diarreia. Então, isso daqui é uma orientação também para a mãezinha. Então, se ela identifica que o bebê dela está apresentando um quadro ali de uma diarreia pastosa, pode desenvolver uma diarreia, a gente orientar quais são os alimentos que intensificam aquela diarreia que ela deve evitar. Então, derivados de leite, né? Esses que estimulam a evacuação ela deve evitar, pelo menos até que o paciente consiga recompor aquele estado normal. Orientar a administração de líquidos via oral no domicílio, com base no cálculo de ml por quilograma. Se a criança não aceitar, ofertar de 2 a 3 ml por uma seringa, com intervalos de minutos até que aceite a quantidades maiores. Então, aqui é a orientação também para o lar. Todas essas orientações, basicamente, é o médico que vai fazer para a mãe, né? Mas é interessante que a gente saiba também, porque pode chegar alguém e questionar, né, e perguntar. Então é interessante que a gente oriente, né? E o interessante é que em casa, né, obviamente não vai ser uma hidratação por veia, mas é importante orientar a mãe a importância de se o filho começar a apresentar episódios de evacuações líquidas, pastosas, que possam desenvolver uma diarreia, né? Para ela começar a hidratar essa criança na mesma proporção, né? E se a criança não aceitar, uma criança menorzinha, a gente pode ir oferecendo por seringa, né, de 2 a 3 ml. Isso também aqui no hospital. Orientar retorno à unidade de saúde se houver piora do quadro. Então, agravou o estado da diarreia, nem toda criança vai ficar internada por conta de um estado de diarreia. Muitas das vezes o médico vai ali passar um soro, uma hidratação venosa na criança, fica em observação, e a gente libera para casa com o uso de medicamentos, com toda essa restrição alimentar. Mas caso tenha piora no quadro, é sempre orientado retorno até a unidade para um novo direcionamento para uma nova conduta médica. E agora sim, galera, finalizamos a nossa aula. Hoje foi um pouquinho mais extenso, mas eu espero que tenha sido proveitoso a nível de conhecimento para vocês. Tenham um bom término de aula aí, se tiver exercício, né? E é isso aí, até a próxima aula. Muito obrigada pela companhia por hoje.